Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o Sérgio Chimati sobre o livro Um Amor de Quatro Patas. É um livro que é inspirado pelo Espírito Anelli. E nós vamos aqui continuar agora, no último bloco, vamos continuar falando um pouquinho mais para ver se a gente aguça a sua curiosidade de ler o livro, né, Sérgio? Vamos fazer esse pessoal ler. Pois é, porque é interessante, porque tem umas explicações que começam a desmistificar algumas situações que ainda existem, né? Por exemplo, você fala, no livro de Orixás, você fala de elementais, né? Sim. Que eu acho que são situações que as pessoas ainda não entendem muito bem, acho que são espíritos do mal, elementais não são seres do bem, enfim. Vamos falar um pouquinho disso, né? Vamos. Foi até interessante conversar sobre isso, porque para desmistificar mesmo, como você falou, porque a maioria do pessoal, às vezes, por falta de informação, fala de Exu, por exemplo, como se fosse coisa do demônio, né? Pois é. Quando na realidade não. Os Exus, eles são espíritos, assim como os outros orixás, que eles resolveram ficar na Terra para praticarem o bem. Mas eles têm as paixões que nós ainda temos. Então, eles não são espíritos tão evoluídos como anjos da guarda, como espíritos de luz mesmo, Isso. né? Mas eles estão fazendo o bem. Sim. Eles estão sendo instrumentos dos exatamente. espíritos de luz, vamos dizer assim. Isso mesmo. Os orixás, o que são, por exemplo, os Exus? Os Exus são orixás que servem a outros orixás, né? Nesse livro a gente tem a cabocla Jurema das Matas, nós temos o Oxóssi, né, também, né? Eles têm o papel deles porque os espíritos da Umbanda, eles são espíritos, são pontos de força da natureza. Tanto que é na natureza que eles também agem, não é? Sim. E a manipulação das energias feitas por espíritos que estão mais habituados, justamente o que você falou, eles servem também aos espíritos de luz. Assim, eles são os trabalhadores braçais, vamos dizer assim, não é? Exatamente. Porque lidam com fluidos, lidam com as energias que os espíritos de luz estão fazendo uma outra atividade. Exatamente. E eles estão ajudando, auxiliando, né? Os elementais, a mesma coisa, que comandam as águas, o fogo, o ar, enfim, né? Aí eu já uso o Kardec, né? Isso. O que o Kardec disse sobre a definição dos elementais como milhares, milhões de espíritos, por exemplo, numa nuvem, trabalhando, a chuva, tudo que acontece. Então, são os degraus evolutivos de um ser que foi criado simples e ignorante para chegar à perfeição. Angelitude. E tudo tem a sua importância, tudo tem a sua função, tudo tem o seu papel, né? Exato. E que a gente tem um certo preconceito porque não compreende que são situações naturais da vida, da natureza. Como nós somos pessoas da natureza, nós também somos parte da natureza, né? Eu até gostaria de acrescentar uma coisa. Tanto os orixás quanto os Exus são orixás, né? Eles são espíritos voltados a fazerem o bem. Aí eles falam, tem tantos tipos de Exu, como é que funciona isso, né? Na realidade são arquétipos, são modelos, né? Você pode tirar, por exemplo, você tem o espírito Bezerra de Menezes em vários centros espíritas prestando serviço. Então, ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque isso seria ubiquidade. Mas os espíritos que têm afinidade com aquela função dele, assumem até esse papel para que as pessoas possam se identificar. É como se eles fossem representantes do Bezerra de Menezes, ou representante porque não dá para estar atendendo todo mundo. Exatamente. Então, um Exu caveira, existem vários. Um Exu, existem vários. Cabocla Jurema das Matas, existem várias. São arquétipos, são modelos para se descrever um padrão. Certo. Bom, outra coisa que é interessante no livro, que a gente também pode aprender a vivenciar no nosso dia a dia, para se libertar de algumas situações complicadas, as obsessões, porque você também mostra obsessões. São espíritos que já conviveram com alguns daqueles personagens da história e que querem vingança ou querem cobrar alguma coisa. E que o nosso comportamento é que vai determinar a possibilidade deles conseguirem o intento deles ou não.
Porque nós não temos, como diz o Marcelo César, nosso amigo, nós não temos obsessores, nós temos amigos. Porque se nós não oferecêssemos condições para a manifestação deles, as energias fossem compatíveis, eles não teriam ação sobre nós. Ou, como dizem muito por aí, quem tem Deus no coração, ele não está sujeito a nada disso. Pois é, é assim, se você, o obsessor, na verdade, é um nosso treinador, né? Porque ele te treina a ser melhor, a ser correto, a cumprir com as suas obrigações, a fazer os seus deveres, enfim, a estar sempre voltado para o bem, porque se você não estiver voltado para o bem, você dá acesso a esse tipo de espírito. Como você dá acesso ao encarnado se você não andar dentro da lei? Se nós nos unimos às pessoas por afinidade, também por afinidade de atitudes, é que nós nos juntamos também àquelas pessoas que não são do bem. Pois é. E a personagem a Alicia, ela dá uma demonstração disso, né? Porque ela, por conta do trauma causado, né, na situação que aconteceu com o filho, ela se desequilibra, ela dá vazão ao fanatismo e à obsessão, né? E complica a vida de outros tantos personagens. De quem está relacionado a ela. Então, é um livro interessante de ler para desmistificar, para aprender, enfim. Sérgio, todas as livrarias o livro? Todas as livrarias. É uma e pelo editora, site da editora também, isso, a editora Vida e Consciência. Vida e Consciência. Então, estão todos convidados a lerem o livro, não é isso? Isso. Agradeço você, mais uma Obrigado vez, a sua vinda aqui, trazer, sempre que tiver livros, estamos aqui à disposição para recebê-lo, é sempre uma alegria. A alegria é nossa, muito obrigado. Viu? E se você quiser nos escrever, mandar alguma sugestão, repensar@tvmundomaior.com.br. E se quiser assistir a outros programas, você pode acessar facebook.com/tvmundomaior ou youtube.com/tvmundomaior. Hoje nós conversamos com Sérgio Chimati sobre o livro Um Amor de Quatro Patas. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!